Boa tarde a todos. Estamos ao vivo no Instagram e hoje, como prometido, com um convidado muito especial aqui para estar falando um pouquinho mais do nosso podcast sobre temas diversos da Meca Medicina. Então, queria agradecer hoje o nosso convidado, Dr. Luiz, nosso tricologista aqui na Meca Medicina, que já é um longo tempo já vem fazendo um trabalho interno aqui e tem trazido vários resultados. E é um tema bacana, eu até comentei com ele hoje. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. Quer se apresentar aí para o pessoal, né? Muita gente já conhece, o pessoal da casa, da cidade também. Para o pessoal que não me conhece, né? Meu nome é Luiz Eduardo. Eu sou médico formado há 4 anos e meio e já faz 2 anos e meio que eu trabalho com tricologia e transplante capilar. Já faz um bom tempo aí, acredito que cerca de 1 ano e meio que eu venho trabalhando internamente com a Meca Medicina e estou super agradecido de viver essa experiência desse podcast aqui hoje para estar contando um pouquinho mais do nosso trabalho, do nosso dia a dia aqui, compartilhando com vocês. Eu que fico agradecido por confiar na Meca, nós também somos novos, eu sempre digo que a Meca é nova e nós somos muito grande pelo tempo que estamos no mercado, né? E é graças a vocês, profissionais, que confiam na Meca e os nossos clientes que fazem da Meca um sucesso. Então, como meu primeiro convidado, obrigado por aceitar esse convite. Voltando ali, eu estava empolgado e motivado essa noite. Ontem eu dormi bem. No começo é um grande desafio sempre o podcast, né? E fazer isso ao vivo. Hoje é um laboratório, é o nosso primeiro ao vivo. Espero que o pessoal já esteja confiante e assista aí o nosso podcast. Vai estar depois no YouTube e outras redes e outros pontos aí. Vai estar para a gente tirar esses vídeos aí, vai ficar bem bacana. E é um grande desafio fazer online porque pode errar menos, né? Nos outros podcasts nós fizemos 40 minutos sem cortes. Eu e a Sala falamos muito bem, eu acho que hoje vai fluir muito legal, porque o tema é muito interessante. Então, é um tema que é de minha curiosidade e, como nós estávamos dizendo, é de curiosidade de muitos homens, né? Quantos por cento sofrem desse problema hoje, Dr. Luiz, da tricologia, que é basicamente falar da queda de cabelo, calvície ou doenças dermatológicas, né, capilares? Se a gente for pensar, a gente trata tanto homens quanto mulheres, né? E a principal doença que acomete tanto homens quanto mulheres é a alopecia androgenética, que é um dos maiores motivos da realização de transplante capilar nos dias de hoje. A gente costuma dizer que isso em base teórica de literatura, né? Que cerca de 80% dos homens vão desenvolver em algum período da vida, né? A gente sabe que é uma condição que não tem cura, e das mulheres cerca de 40%, 50% dessa patologia, que seria a alopecia androgenética, que é a famosa calvície. Mas de queda de cabelo, todas as pessoas em algum momento da vida vão estar desenvolvendo. Então, tem bastante gente para a gente estar cuidando. Dos homens até eu não fiquei surpreso com os números, né? Mas das mulheres, 40% é um grande número. Só que elas não chegam a ficar carecas, assim, né? São poucas, eu acho, casos graves, né? Existem diversas patologias, né, que estão relacionadas com as mulheres, mas a calvície feminina, que é a mais conhecida, ela tem um padrão diferente da calvície do homem. A gente trabalha com padrões mais difusos. Então, dificilmente você vai ver uma mulher completamente calva, careca, por conta dessa doença. Mas existem inúmeras doenças que atingem o couro cabeludo e também tem doenças que deixam a mulher completamente careca. Quando a gente fala de mulher, para mim vem a parte de sobrancelha, né? Que é um dos carros-chefes aí, que você vem até essa semana, nós estávamos discutindo alguns casos, né? Que é bem interessante, que a gente não imagina, né? Pô, que nem para o homem, pode fazer barba. Para a mulher, pode fazer a sobrancelha. Então, é umas coisas que tá dentro da sua categoria, mas muitas vezes a gente não observa. Por quê? Primeiro porque a gente não pensa na necessidade, mas agora que a gente está dentro da área aqui, por exemplo, dentro da Meca, a gente consegue enxergar isso aí, né? E vai aparecendo dores diferentes e casos diferentes, e a gente também já discutiu aí, e conforme vai passando, depois nós podemos trazer cada podcast novo que você tiver, quero convidar vocês mais vezes, a gente vai falando de alguns temas específicos para a gente depois pontuar um a um e falar só sobre o tema, né? E voltando aos transplantes capilares e os tratamentos capilares, eu sou
um cliente, né? Um Paciente. paciente do doutor, já estou fazendo tratamentos, né? E já estou vendo os resultados. Inclusive ontem, né? Por causa do podcast, eu estava olhando lá, falei, pô, pior que mudou pra caramba, né, cara? E eu já cuido, né? Até nós já discutimos muito o meu caso, que eu já cuido há mais de 15 anos. Meu pai é careca, sei, meu pai é nível o quê? Nível 3? Tem uns níveis, né? Tem. A gente classifica do nível 1 ao 7, sendo o 7 o mais calvo possível. E a partir do nível 2 ali que já é possível visualizar um pouquinho de entrada e um pouquinho de rarefação. Mas eu acho engraçado até que você comentou, né? E você é um caso raríssimo de paciente, né? Porque a maioria dos pacientes hoje, principalmente o homem que é um pouquinho mais largado, que só vai atrás do problema quando realmente começa a olhar no espelho e se preocupar, mas às vezes demora anos para vir atrás de tratamento, né? Então você é um paciente que já há muito tempo trata e está evitando um problema futuro que seria um transplante capilar, né? Tem que ter muita disciplina para fazer isso. A gente sabe que a grande maioria dos homens, eu vivo essa experiência diariamente, né? Fazem o transplante capilar, não seguem, a maioria das vezes, o tratamento por questões de ter que estar tomando remédio diariamente. Então, o homem é um pouquinho mais complicado de lidar do que a mulher, e você é um exemplo aí de um cara que se cuida bastante. Eu fui pelo medo, né? Primeiramente, né? Então, o medo de ficar careca ou tentar... A minha ideia sempre né? Quando o cara tem alguém na família careca, o cara já fica pensando, né? Então, o que eu posso fazer para evitar isso aí? E a minha ideia sempre era assim, postergar ou ter área doadora, né? Porque então você já vai... Eu sempre fui pesquisando, então lá atrás eu já vinha pesquisando o que poderia ser feito para mim evitar chegar jovem e careca, né? Agora, pai, né? No último podcast eu não era pai de 3, agora, né? Quem estiver assistindo sabe, você pai novamente de 3. A minha esposa não veio no podcast hoje, deixei para dar espaço para o Dr. Luiz. Então, cara, é muito legal. Então, e eu sempre cuidei da parte de cabelo por esse motivo, né? Então, eu acho que o transplante capilar veio para auxiliar, né, essa dor, né, principalmente dos homens. Eu acho que a mulher ela tem, mas ela não chega a causar um impacto tão grande, não chega a aparecer na parte, vamos dizer assim, emocional das pessoas, né? Quantos pacientes aqui, né, que a gente usa, que enxerga aqui, que vem fazer a consulta, usa boné, não tira o boné, não é um problema, geralmente. E a aparência hoje é importante e precisa ter, né? O primeiro impacto hoje, principalmente no homem, e para qualquer coisa tem que ter uma aparência agradável, né? Vamos dizer assim. Não é que é um problema você ser careca, mas... Eu acredito que o transplante capilar é uma ferramenta que antigamente não se tinha tanto sucesso nas cirurgias. E uma das grandes objeções é que o homem, nos últimos anos, isso vem crescendo muito, até se preocupava um pouco com a aparência, mas ficava dentro de uma caixa. E de alguns anos para cá, o homem meio que se abriu para o procedimento, né? Então, aos poucos isso vem crescendo, o homem precisa de um incentivo de alguma pessoa. Ele não é aquela pessoa que vai por conta, dificilmente ele vai atrás. E aí, quando ele vê um amigo fazendo, o outro fazendo, vai naturalizando o procedimento no homem, né? E hoje a gente tem cirurgias com resultados excelentes, extremamente naturais, que há 10, 15 anos atrás não se existia. Então, a gente vem quebrando várias objeções e vem facilitando. De um modo geral, também facilitou o acesso para muitas pessoas, porque há muitos anos atrás o transplante capilar, de maneira geral, era um procedimento extremamente caro, né? E aí, conforme o passar dos anos, isso foi facilitando um pouco a adesão aos tratamentos. Existem várias objeções e poréns no meio do caminho que dificulta o homem, de maneira geral, até por uma questão cultural, né, de fazer o procedimento, mas o procedimento vem crescendo muito, né, com resultados espetaculares. E eu sempre digo para todos os meus pacientes que hoje o grande objetivo do transplante capilar e a minha missão como médico de transplante capilar não é mais ter resultado e fazer crescer o cabelo, que era uma preocupação, né? Eu digo para os meus pacientes que a minha missão hoje é você ir no barbeiro e nem ele perceber daqui a um ano que o cabelo que você colocou ali é de um transplante capilar, né? Então,
fazer com que pessoas não percebam que você fez um transplante. A naturalidade do procedimento, né? Esse é o grande exatamente. desafio. E que minha missão hoje é deixar o transplante extremamente natural. E esse eu acho que é um grande desafio que a gente tem que estar atento. Assim como a harmonização facial, o transplante e todos os outros procedimentos, as pessoas querem voltar a ter toda a jovialidade, toda a beleza e a naturalidade, né, envelhecer bem. Envelhecer bem. Quer fazer o procedimento, quer ficar mais bonito, se cuidar e não quer demonstrar isso, né? A pessoa não pode olhar para você e falar assim, nossa, essa aqui certeza. Realmente, não pode esse paciente fez transplante ou alguma coisa assim. Tem que ser algo sintético, natural. robótico o negócio. Tem que ser natural, né? Porque quanto mais natural, mais efetivo foi o resultado, né? Então, e por isso que tem essa personalização desse atendimento tão dedicado, as técnicas, né, que a gente pode estar debatendo também. E um ponto que você falou que eu achei importante é assim, antigamente os valores eram um absurdo mesmo. Eu lembro que era tipo um carro para você fazer. Hoje isso aí, hoje está muito, o acesso está muito fácil, né? A gente tem entendido aqui também, a parte nossa comercial sempre diz, cara, o transplante é a parte mais barata dos procedimentos, porque envolve um monte de profissional, um monte de hora, um monte de preocupação, é dedicado, não dá para deixar para qualquer um estar fazendo, entendeu? Porque aí acaba acontecendo isso aí, né? Resultado ruim, falta de efetividade nos implantes. E eu acho que o valor hoje não é mais problema. O maior problema é um dos transplantes mais baratos que tem, um dos procedimentos mais baratos que tem. Os procedimentos e tu pode falar um pouquinho assim, vamos falar um pouquinho aqui do transplante. Como é hoje vamos fazer um atendimento aqui hoje. Como que funciona? O paciente vem aqui, faz a consulta, fala um pouquinho mais como que é o passo a passo para o pessoal que está nos assistindo entender a simplicidade que tem e também os processos de ponto a ponto. Agora que você falou em simples, até me veio um insight, né? Inclusive, as pessoas têm uma visão totalmente errônea do transplante capilar, né? E principalmente aqui na nossa região, como o transplante, querendo ou não, ele é muito ridicularizado por conta da concorrência desleal que locais do Paraguai que fazem técnicas totalmente diferentes, né? E parece muito simples o transplante, né? Mas a gente que vive isso diariamente sabe o quão desafiador e o quão trabalhoso é para a gente entregar um resultado de qualidade. Eu que já vi o processo, é fio a fio. Gente, é fio a fio. Então, são muitas horas de concentração, dedicação e uma equipe bem grande. Quem presenciou isso aí sabe o quanto é. E eu acho que, assim, não é a simplicidade, mas é que muitas empresas, eu acho que estão usando isso como volume, né? Quando você fala de... A medicina, né, acabou que está tendo uma via de mão que entendeu que comercialmente é uma estratégia. E quando você dá volume, o que é? Você faz só aquilo, mas você abre mão do personalização, do tato, do cuidado, né? A gente estava falando em transplante de alto padrão, né? Então você pode falar um pouquinho mais também sobre isso aí. De maneira geral, né? O paciente primeiro tem que ter alguma queixa, né, para consultar, ou tem que ter algum histórico familiar, que a calvície a gente sabe que ela está 100% relacionado com a genética. Então, se o paciente não tem o gene da calvície, é impossível dele desenvolver a condição. Muita gente tem, né? Como eu disse, a maioria dos homens, cerca de 80%, vão desenvolver porque tem o gene. Então, assim, a pessoa tem que ter alguma queixa. Depois que a pessoa passa por algum evento capilar, agenda a consulta, a gente conversa, como que é essa conversa e como que é essa consulta. Eu gosto de manter um papo bem aberto. Eu acho que antigamente as pessoas viam o médico como um deus na Terra, né? E a gente sabe que nós médicos somos pessoas normais, cada um estuda para alguma coisa na vida e se desenvolve para alguma habilidade, digamos assim, né? E a gente estuda medicina que não deixa de ser maior ou menor do que nenhuma outra profissão, né? O paciente que tem a queixa, a gente conversa, é uma conversa bem aberta, nós examinamos o paciente, tiramos toda uma história clínica e fechamos algum diagnóstico, se é que o paciente tem, né? E a partir do diagnóstico da condição, nós desenvolvemos alguns protocolos
nos últimos anos que tratam a maioria das condições e, claro que isso personalizado para cada paciente. Se o paciente tem necessidade de fazer o transplante, a gente conversa sobre o transplante e, resumindo, a gente resolve o problema do paciente, né? Existem condições extremamente agressivas que nem sempre a gente consegue solucionar, né? Mas eu costumo dizer para os pacientes que eu sou uma ferramenta. A gente conversa, eu ofereço todas as opções e possíveis tratamentos, que é o que tem de melhor hoje na medicina capilar, e o paciente que decide que se ele vai seguir ou não, né? Eu sempre costumo dizer para o paciente, você tem que me usar como uma ferramenta, né? Eu tenho a informação de tudo sobre o cabelo. Se você vai seguir ou não, é uma opção sua, né? Então, eu acho que esse papo bem aberto com os pacientes, sempre com muita sinceridade, né? Porque eu acho que esse é o caminho, né? A gente está aqui para atender todo mundo bem, cuidar de todo mundo e nunca enganar ninguém, sempre ser muito bem aberto com o paciente. Se tem como operar, a gente opera. Se não tem como operar, a gente sempre é muito claro com o paciente. O teu caso é o seguinte, não vai ter um bom resultado por X, Y. Então, eu acredito que ser transparente é um dos grandes pontos aí do nosso trabalho. Legal. E eu sou hoje um paciente de medicamento, né? Então eu não sou ainda um cliente de transplante, né? E o medicamento hoje tem trazido muito resultado, tem muita tecnologia, tem vários tipos de tratamento, tem plasma, tem. Fala um pouquinho sobre esses tratamentos que tem possíveis soluções, né? Que é para aquela pessoa que não quer transplantar, ela quer melhorar o aspecto, que ela quer estender isso daí, mas não quer transplante. Como que funciona? Primeiro de tudo, na avaliação do transplante, quando a gente realiza tricoscopia, que é um exame onde nós pegamos uma câmera que aumenta de 8 até 200 vezes, para examinar o couro cabeludo, a gente precisa ver qual é a saúde desse couro cabeludo. Existe folículo produzindo fio nesse couro cabeludo ainda? Existe o que recuperar? Esse é o grande ponto. Até que ponto nós conseguimos evoluir com o couro cabeludo desse paciente? Existe essa clareza. No teu cabelo, nós vamos conseguir 10, 15, 20% de resposta. A gente consegue identificar. De acordo com a experiência, né? Nós já temos N pacientes e a gente já sabe qual paciente vai responder bem ou não vai responder bem. E aí que entra. O paciente pergunta assim, quanto que eu vou recuperar? Vale a pena eu fazer um tratamento oral, injetável? Tudo depende de cada caso. Eu costumo dizer para os meus pacientes, até porque eles me vêm com essa pergunta, né? Pacientes de grau 7, que é o grau mais extenso da calvície. Existe a necessidade de tratar um paciente que já perdeu todos os folículos que tinha para perder? Então, você é perdido? Existem tratamentos nesse tipo de paciente pós-operatório que são eficientes. O que é importante tratar nesses pacientes? Calvícies muito extensas, precisam de muito cabelo para ser colocado. Às vezes, nem sempre, esses pacientes têm a área doadora muito frágil. Então, é importante a gente tratar pensando em evoluir, melhorar a área doadora para ter uma cirurgia de mais qualidade. Assim, nem todo paciente precisa fazer tratamento oral para salvar folículo, porque nem todo paciente ainda tem esse folículo. Mas, assim, a grande maioria dos pacientes ainda tem o que ser salvo, né? Outra coisa que me fez lembrar agora, necessariamente está relacionado à gravidade da doença com a idade do paciente, porque às vezes a gente já viu quantos pacientes de 20, 22, 23 anos com calvícies grau 5 e 6, e muitas vezes pacientes que têm 50, 55, 60 anos com calvícies menores, né? Então, uma dúvida muito comum dos pacientes, às vezes um paciente jovem que está com uma entrada e vê o pai lá com 60 anos totalmente calvo, eu vou ficar igual ao meu pai. Hoje, na medicina capilar, não tem como a gente medir exatamente o quanto cada paciente vai evoluir. Como que a gente faz isso? Se eu tenho um paciente de 22, 23 anos e ele já tem uma calvície grau 4, não tem dúvida que esse paciente com 30, 35 anos já vai ter evoluído muito mal. Agora, pacientes que têm 32, 33, às vezes 40 anos, com uma calvície grau 2, grau 3, se todo esse tempo que ele já está exposto à condição que normalmente inicia após a puberdade por conta da produção de testosterona, ele evoluiu tão pouco na calvície, é um paciente que vai responder muito bem e que vai evoluir mais lentamente, né? Então, existem diversos tipos de pacientes, tem relacionado com inúmeros fatores.
e cada paciente é um paciente, vai responder de uma forma, então é extremamente personalizado. O teu tratamento não vai ser o mesmo para outro paciente, não vai responder da mesma maneira. Então existem diversos tratamentos, cada um responde a um tipo de medicamento. Eu posso falar que é unânime, quanto antes, melhor, então. Com certeza. Então, acho que para aquele pessoal que está em dúvida de vir, quanto antes ele vir, melhor esse monitoramento e melhor o futuro dele com a parte capilar. Isso, porque o cabelo que a gente retira para transplantar, ele não nasce de novo. Então, quanto mais cabelo você economizar da área doadora, melhor. Porque se porventura você parar o tratamento em algum momento da vida, por N motivos, e você continuar evoluindo com a calvície, depois você ainda tem cabelo. Então, você pensa que um paciente jovem, de 22 anos, que tem uma calvície de grau 4, se ele não continuar o tratamento mesmo depois da cirurgia, o restante do cabelo vai ser acometido, e isso é um fato. Só que pode ser que ele não tenha cabelo suficiente lá na frente. Então, quanto antes você tratar, primeiro, você evita a cirurgia, não precisa passar por procedimento. A gente sabe que é super seguro, não é muito invasivo. E você economiza folículo, né? Porque a área doadora, ela é finita. O cabelo não nasce à torto e direito, existe um limite. A gente nasce, desde lá do embrião, com uma quantidade X de folículos, e essa mesma quantidade é o que você vai terminar a vida. Então, quanto mais cabelo a gente tirar da área doadora, mais falhada ela vai ficar futuramente, se passar por 2 ou 3 cirurgias. Então, tem que tomar bastante cuidado. O tratamento é justamente para não precisar operar ou para salvar folículo e cabelo aí que você ainda consegue melhorar. E a gente tem resultados incríveis só com tratamento clínico. Eu tenho uma outra pergunta aqui que eu acho que é pergunta aí do pessoal também. Cabelo. Tem que ser da parte da cabeça? Pode ser cabelo da barba para pôr na cabeça? Pode ser cabelo da cabeça para pôr na barba? Como que funciona isso aí? Pode pegar nas costas? Tem aquele cara que é careca em cima e tem pelo no corpo todo? Exatamente. Como funciona isso aí? Tirou o cabelo que é do braço? Pode do braço botar na cabeça? Vai crescer comprido? Vai ficar curto? Como é? Pode. Anatomicamente falando, para a cirurgia do cabelo, cada um tem suas particularidades, né? Mas cada folículo e cada fio de cabelo tem uma anatomia, um tempo de crescimento, um tempo de vida. O cabelo da barba, ele cresce mais rápido, só que ele tem um tempo de vida mais curto. E o cabelo do tórax um tempo, e do cabelo e vice-versa. Cada um tem um tempo. Se a gente for pensar em cirurgia pro cabelo, qual é o melhor fio para utilizar no cabelo? O fio do cabelo vai ficar o mais parecido possível. Dá para tirar da barba, do tórax, do braço. Qualquer folículo que for bem extraído, independente da região do corpo, e transplantado da maneira correta, ele cresce. Se eu tirar do dorso, aqui das costas, do braço, claro que existem lugares extremamente difíceis de se extrair com qualidade. Em alguns lugares, o braço, por exemplo, a pele é muito fina, a gente tem muita dificuldade, mas é possível. Então, assim, fica a mesma coisa? Existem estratégias para confundir as pessoas e não ser possível identificar. Para dar volume, talvez. Isso. A gente não vai, por exemplo, tirar fios da barba para transplantar na cabeça e vir aqui na cabeça e fazer um tufo só da barba e o outro tufo só do cabelo. A gente vai fazer um mosaico, misturar os fios para não ser perceptível e vai acabar dando volume. Então, qualquer fio que retirado, independente da região do corpo, e transplantado, ele cresce. Se você tirar um fio da perna e transplantar nas costas, ele vai nascer. Se bem executado, né? Seguido tudo de acordo conforme os protocolos. Legal. E das técnicas hoje capilar, qual que hoje você utiliza? Que eu sei que existem algumas técnicas que foram sendo aprimoradas durante anos, né? Quais são as técnicas hoje mais eficientes? Quantos por cento elas, em média, têm sucesso? Né? E o que você indicaria hoje, assim, de modo geral, é uma técnica idêntica para todos? Olha, eu vou começar pelas técnicas, o surgimento de algumas técnicas, o que eu utilizo hoje e por quê. Há 10, 15 anos atrás, ainda existem algumas pessoas que fazem a técnica FUT, que era retirada uma faixa de cabelo da região doadora. Eu lembro. Inclusive, já reoperei alguns pacientes que realizaram esse tipo de cirurgia, né? E
uma cirurgia com pós-operatório extremamente dolorido. Era possível realizar grandes cirurgias com essa técnica, só que o paciente tinha muita complicação, muita dor, e hoje existe muito menos lesão para ser feito a mesma quantidade de folículos. Então, hoje em dia, FUT, em alguns casos, extremamente específicos, sem contar que a cicatriz que fica na região doadora, fora, é gigantesca. Hoje, os pacientes que operam comigo e que têm FUT, eu transplanto na cicatriz, né, para diminuir. Claro que se o paciente tiver folículo para fazer isso, né? Mas o que eu utilizo hoje? E isso é unânime de acredito que todos os médicos que trabalham com transplante migraram da FUT para FUE. E a grande diferença é que antes a gente retirava uma faixa de cabelo e hoje a gente retira um por um, né? A gente extrai um por um, tem que entrar com um rotor específico, soltar cada cabelinho, puxar um por um. E antes vinha tudo de uma vez, né? Mudou um pouco o tempo cirúrgico, mas principalmente a taxa de sucesso hoje na FUE é muito maior. A gente pega o folículo intacto, vascularizado. Claro que se tudo muito bem executado, né? O que eu faço hoje na minha cirurgia de grande diferencial, porque essa técnica de extração é o que a grande maioria das pessoas utilizam hoje, que é a FUE, é o método de implantação dos folículos. Existem várias etapas na cirurgia, mas o grande diferencial da minha cirurgia hoje, tirando o planejamento cirúrgico, como realizo as pré-incisões, como os folículos vão ser colocados, ângulo, direção, como fazer para os folículos não variarem, para ficar um resultado natural, é como nós implantamos os cabelos, que é na técnica DHI, que na tradução seria Direct Hair Implantation, né? Nós utilizamos dispositivos que não agridem o folículo quando implantado. A grande maioria de todos os serviços hoje no Brasil, principalmente franquias, trabalham com a implantação que a gente chama de DNI, que é a implantação na pinça. Então, é feito um orifício no couro cabeludo do paciente. Normalmente, para a gente fazer o transplante na pinça, esse orifício ele vai de 1 ou 1,2 milímetros. E aí, o folículo ele é pego pela base, que no caso seria a raiz, e colocado dentro desse orifício. Isso não mata o pelo? Não necessariamente, né? Depende muito do manuseio, mas assim, diminui muito a taxa de sucesso, porque nem sempre nós médicos temos o controle de com que força cada um está pegando, como que cada pessoa está colocando. Claro que existem treinamentos e tudo mais, mas a gente sabe que a gente não tem o total controle. E são muitas horas também, né? Isso. E aí, nessa cirurgia de pinça, além de nós termos que fazer um orifício para o folículo um pouco maior, nós temos essa taxa de talvez morte folicular por conta de manuseio, a gente não tem 100% do controle, que é o que a grande maioria dos serviços realizam hoje, primeiro por conta do custo, a equipe não precisa ser extremamente preparada para trabalhar com isso, só que tem um outro viés que é a qualidade do resultado, que não é o que eu trabalho, tipo assim, o que eu prezo hoje não é custo da cirurgia, é entregar o melhor resultado independente do que precisa ser feito, né? Então, o grande diferencial hoje eu implanto o cabelo com dispositivos que se chamam implanter e que a gente carrega pegando o folículo pela parte de cima. Quando eu falei antes na pinça, a gente pega o folículo pela raiz e coloca, que é uma das estruturas vitais do folículo. Se apertar demais, você aperta, é como se eu apertasse a nossa cabeça. Você vai apertar a cabeça do folículo, que é a base. Ou a raiz se você de colocar uma planta, né? Isso, é a mesma coisa. Né? Uma raiz de uma planta. Exatamente. E nesse dispositivo, a gente carrega o implanter, o folículo ele é pego pela parte de cima. Até a gente pode colocar um videozinho depois ou algum take a gente carregando o implanter, a gente não toca nessa estrutura. Carrega o implanter, que é o dispositivo, pela parte que não é vital do folículo. Depois, com o orifício feito, na maioria das vezes, coloca o dispositivo onde o fio precisa ser implantado e aperta um botão. E ele solta o folículo intacto, sem ter lesão. A taxa de sucesso desse método de implantação de 98% a 100%. Nossa. E a gente tem controle disso, né? Não tem como... Claro que sempre tem pessoas supervisionando no momento de carregar, porque nós somos uma equipe, eu não faço toda a cirurgia sozinho. Existem algumas etapas que são cruciais e que eu não abro mão, independente do que aconteça. Exato. Mas existem algumas funções dentro do transplante que são exclusivas do médico, que são toda a parte da anestesia, pré-incisão, extração, tudo que envolve perfuração direta com o couro cabeludo do paciente, o médico é obrigado a fazer.
Pelo menos esse seria o certo, né? A gente sabe que não é isso que acontece. Em todo lugar, Principalmente, não é todo lugar que faz, né? Não. A grande maioria dos serviços, eu digo grande maioria, conheço inúmeros profissionais com excelência, de qualidade. Mas hoje, o mundo do transplante capilar está tão disseminado, franquia aqui, que até mesmo médicos que realizam transplante capilar, entre aspas, não fazem o procedimento. Contratam uma equipe que já está capacitada por um outro serviço, digamos assim, e a equipe faz a cirurgia de fora a fora, né? De maneira nenhuma, isso é uma coisa que eu prezo muito. Eu faço todas as etapas da cirurgia, porque eu não aceito, eu tô aqui para fazer isso, né? Entregar o resultado. Se eu não puder fazer isso, né? Como que a gente vai seguir entregando o resultado e estar sempre de olho, né? Então, eu acho que é extremamente importante. Dentro das técnicas que a gente comentou, as pré-incisões são realizadas... Hoje eu utilizo um tipo de lâmina, mas o grande diferencial da minha cirurgia é implantação com implanter, planejamento, como que a gente vai colocar os folículos no lugar. Existem folículos que têm 1 fio, 2 fios, 3 fios, e tudo isso, para manter um transplante natural, tem que ser posicionado de um jeito. Em algum lugar vai o folículo de 1, em outro vai o folículo de 2, o de 3 vem aqui, o de 4 vem ali. Não existe sorte. Não é só pôr, então, na cabeça. Não é só tirar um monte de folículo. Você vai fazer um projeto ali para cada cliente. Exato. Conforme a necessidade dele. A primeira etapa da cirurgia, a da minha cirurgia, é realizar as pré-incisões, que são os furinhos onde os folículos vão. Eu fiz essa parte, tem uma parte da equipe contando quantos furos eu fiz, porque eu não fico contando também. Eu vou olhando e vou fazendo, e aí existem marcando. Existem eu sei pessoas que tem pessoa com o reloginho que ali ficam apertando o botão pra gente ver. Terminei as pré-incisões. Claro, sempre com ângulo, direção, tudo com uma base teórica. 4.000 folículos. Nós vamos precisar tirar 4.000. É tudo separado. Quando eu estou fazendo, eu falo assim, essa região eu quero que você anote, porque aqui vai folículo de 1, aqui vai o que a gente chama de baby hair, que são os bem fininhos, e aqui vai tal. Terminou essa parte do projeto, nós temos lá 4.000 folículos. Eu preciso tantos de 1, tantos baby hair, tantos de 2, de 13, e X ou Y. Depois eu vou para a área doadora e eu vou buscar exatamente isso. Eu não vou tirar folículo a mais e nem folículo a menos, porque é tudo muito preciso. Não é simplesmente chegar lá, nós vamos fazer isso, arrancar um monte de cabelo, vamos jogar ali e pronto. Existe todo um cuidado por trás que o paciente não vê, né? Mas que é extremamente importante para entregar um resultado de qualidade para o paciente, né? Isso você está falando em quem quer entregar... quem quer um resultado, segurança, né? Qualidade. Então, isso. essa preocupação que faz toda a diferença no final, né? E realmente, né? A gente acha que é só colocar o fio, né? Olhando a grosso modo, você falou, né? É simples, até eu usei a palavra. Não, é simples, mas no simples que eu quis dizer, assim, é um processo simples para a pessoa que vai realizar o procedimento. É altamente técnico, mas é simples, porque o paciente vem e um dia está basicamente tudo resolvido, né? É extremamente complexo. E é extremamente complexo. Um ponto importante aqui, que eu acho que todo homem tem, né? No final, tudo machão, mas no final a pergunta é, mas como é que funciona a anestesia? É geral? Né? Então, muito dos homens têm medo, eu já percebi isso aí, né? Então, nas consultas eles falam, mas eu vou ficar apagado, eu vou ficar acordado? Conta para nós aí, o que temos de opções para aquela pessoa que não faço porque eu tenho medo de tomar uma cirurgia. Entendeu? Hoje a gente de fazer uma anestesia. Hoje, todo dia a gente tem procedimentos aqui na clínica. Todo dia tem anestesia e a gente faz super seguro, faz com todas as normativas e de segurança. A gente tem todos os equipamentos aqui dentro da empresa e da clínica para dar esse suporte para os médicos, né? Então, conta um pouquinho mais. Para aquele cara que tem medo da cirurgia por causa da anestesia. Que é a grande maioria dos homens. Né? Eu não sei o que acontece com o homem. Porque a mulher, meu Deus do céu, a mulher é fácil de trabalhar. A mulher procedimento é acima do medo. A mulher está acostumada com dor. É. A mulher... O homem não tem esse costume de... eu vou fazer alguma coisa, um laser, alguma depilação X. Cara, pra mim fazer um botox, a Saula faz uma guerra comigo, cara. Fala, vai, faz logo. Eu não quero sentir dor. Então, quanto menos tempo, melhor. E eu nunca vi o homem é o cara mais cagão que tem na face da Terra. Sério.
E eu digo isso por mim também, porque eu também faço os procedimentos que eu realizo, né? E quando a gente sente na pele o que o paciente sente, a gente muda muita coisa depois que a gente começa a fazer, né? Mas o transplante capilar em si, ele é um procedimento extremamente seguro. Há a possibilidade, e é o que eu prefiro hoje, de longe, realizar com anestesista, pela segurança, conforto do paciente e principalmente pela entrega de uma cirurgia de mais qualidade. Mais de 90% das cirurgias que eu já realizei foram sem anestesista. Depois que eu fui para São Paulo, fiz outros cursos de transplante de alto padrão, onde existe alguns pensamentos diferentes e algumas técnicas diferentes que a gente realiza. O anestesista é extremamente importante, porque a gente consegue entregar uma cirurgia de maior qualidade, o paciente sangra menos, o paciente não sente dor em lugares que, às vezes, mesmo com anestesia, o paciente tem um pouco de sensibilidade e a gente consegue retirar folículo de onde precisar. Muitas vezes, principalmente nessa região da nuca ou próximo à orelha, a gente faz anestesia e, às vezes, o paciente sente um pouco. E como eu também sou humano, estou numa cirurgia que o paciente está fazendo sem anestesista, eu não vou ir buscar um folículo se o paciente está sentindo dor naquele lugar. Claro. Porque a intenção também não é ficar judiando do paciente, né? Então, é muito mais confortável realizar com anestesista, extremamente seguro. Ambos os procedimentos são seguros, tanto com quanto sem. Mas se o paciente está pensando em não sentir absolutamente nada, chegar aqui e ir embora está pronto com anestesista e também consigo ter mais qualidade na cirurgia de modo geral. Certo. E vamos lá. Então fizemos a consulta, o paciente veio, fez o procedimento, um monte de profissional envolvido, fizemos da melhor forma possível, com qualidade, com técnica, com excelência. E o pós? Conta para nós. O que no outro dia dói, no outro dia incha, quantos dias a recuperação? Porque tem esse outro ponto, né? Uhum. Os homens geralmente são provedores também, né? Uhum. Então, tem que estar trabalhando, tem que tirar um tempo, tem que tirar férias para fazer isso. Conta para nós. Entendi. Olha, o pós-operatório é extremamente tranquilo. Normalmente eu peço repouso absoluto 3 dias. Isso é essencial, até porque quando a gente realiza o transplante, os folículos e os fios de cabelo eles estão numa região do couro cabeludo, em cima do couro cabeludo, e nós temos embaixo estruturas mais nobres, né? E a gente não pode agredir essas estruturas. E para isso a gente injeta soro para separar essa região. Então essa quantidade de líquido que a gente coloca durante a cirurgia, ela precisa ir para algum lugar nesses primeiros dias, né? E nesses primeiros 3 dias o paciente precisa de repouso, porque senão ele fica com a cabeça muito inchada. Se o paciente sair de casa, porventura aconteceu algum problema, encostei no cabelo, bati, o folículo demora 5 dias para colar exato, para o paciente ter um pouco de atrito e não sair, para a gente ter certeza. Uhum. Então, assim, poderia liberar antes o paciente se não tivesse nenhum risco do paciente bater a cabeça em algum lugar e o paciente se mantivesse numa posição adequada, poderia, mas a gente sabe que isso fica inviável no dia a dia. Então, repouso de 3 dias absoluto. O paciente tem que separar 3 dias. A gente sabe que 3 dias é pouco tempo, né? Não, é muito pouco tempo. O cara demorou, às vezes, 20, 30, 40, 50 anos para fazer o procedimento. 3 dias não é nada. Isso. E aí, conforme o paciente vai evoluindo, o paciente operou hoje, já é feito um grupo no Whats com todo o nosso time de pós-operatório. O paciente tira dúvida, a gente manda informação, não esquece de tomar um remédio, assim, assado. Então, tem todo esse suporte. E conforme o paciente vai evoluindo no pós-operatório, eu vou liberando as situações. Normalmente, com 7 dias, eu já libero para atividades físicas menos intensas e que não existe risco de contato com a cabeça. Como, por exemplo, a academia, né? Os pacientes precisam, pelo menos, se conter 30 dias de sol, piscina, mar, que tenha água que não é 100% confiável. Mas, assim, com 7 dias, eu já consigo liberar o paciente para usar um boné um pouquinho mais largo, se ele vai sair no sol. Então, digamos que com 7 dias o paciente já pode fazer quase tudo. Quase voltar à vida normal. Isso. Mas depois de 3 dias de repouso, já pode voltar a trabalhar tranquilo. Só que tem que evitar algumas atividades, né? O paciente não pode jogar futebol em menos de 30 dias, porque existe risco de tomar uma bolada ou uma cotovelada na cabeça. Isso tudo dificulta o processo de cicatrização. Não, legal. Eu acho que, você viu como eu te falei? Uhum. Já passou 45 minutos, foi muito tranquilo,
Foi nosso primeiro podcast ao vivo. Queria agradecer novamente a sua presença. Falei para você, sem ensaio, sem treinar, sem tema, né? Eu já vi que eu preciso de algumas ajudinhas aqui, para nós não perder a caminhada. Mas eu sabia que você era bom de papo. Nós já trocamos ideia todo dia aqui e eu sabia que ia acontecer essa fluidez e tal. E por isso que eu falei, não, pode pôr ao vivo aí que vai acontecer. Ai, que bom. Queria agradecer o pessoal que assistiu, o pessoal que vai assistir, vai estar disponível aí nas plataformas nossas, no YouTube principalmente, né? A gente sobe isso aí. E quem quiser acompanhar, teremos mais podcasts. Eu vou estar outras vezes com o Dr. Luiz, vou ter outros convidados. E quem quiser deixar a sua pergunta aí, tiver dúvida, quiser fazer um agendamento futuramente, né? Quem tiver qualquer dúvida, pode chamar o Dr. Luiz aí no seu Instagram, direcionar para a Meca. E não deixando de lado que quanto antes quem tivesse essa dor, é importante estar vendo isso aí quanto antes melhor. Então, acho que desse podcast o que a gente conseguiu entender é para aquele cara que está com dúvida, quanto antes melhor. Então, Exato. Vem, chama, faz uma análise, pode ser planejado, não precisa fazer agora. Às vezes nem é um transplante que precisa, a pessoa pode estar com algum tipo de queda, né? Porque não é só a calvície, né, que Exato. é o problema. Então, doutor, obrigado. O que você achou do podcast? Dá seu feedback para nós, vê o que nós temos que melhorar. Pessoal, temos que estar... Primeiro, gostaria de agradecer, né? Eu acho que deu para entender um pouquinho de cada coisa do transplante. Realmente passou muito rápido e, querendo ou não, fui muito breve. Então, assim, tem muita coisa para explorar dentro do transplante capilar. Não é tão simples como a gente está acostumado a... fiz um transplante e isso... O transplante ele é extremamente complexo quando bem executado e sempre pensando num cuidado do paciente, né? Eu acho que foi uma experiência legal. Vamos repetir, com certeza. Agora que passou 40 minutos, eu vejo o quanto a gente ainda tem que falar sobre o transplante e com certeza isso vai tirar a dúvida de muitas pessoas que estão aí assistindo. Então, super produtivo. Eu acho que no próximo podcast a gente já pode até pensar, talvez, em trazer algum paciente para a gente mostrar alguns resultados, ter um feedback de alguns clientes, trocar uma informação, né? Seria legal. Nem falamos diretamente transplante de sobrancelha, barba. Tem muita coisa para falar. Então, é muito bacana, eu estou feliz com o que está acontecendo. Eu sempre digo que era um objetivo meu ter esse podcast. E eu vejo quanto tranquilo e satisfatório ter meus amigos, meus colegas profissionais aqui, que eu estou recebendo e vou estar sempre recebendo aqui com diversos temas, né? Agora bem focado na Meca. Então, obrigado. Queria agradecer a todos e até a próxima. Nosso quarto episódio é o próximo? Quarto episódio. Então, nos vemos no quarto episódio e nós vamos lançar aí quem vai ser o nosso próximo convidado. Valeu!